E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais um vídeo aqui sobre o nosso game 2D com inteligência artificial. E os inimigos estão ali aprendendo a jogar o jogo facilmente, né? Facilmente está me derrotando aqui. Isso que eu tô na geração 7 ali ainda, né? Conforme vai passando as gerações, eles vão ficando melhores. E é isso, eu dei uma melhorada aqui nas cores. Coloquei um flat design aí. Um fundo escuro para poder aparecer os tiros, né? As cores suaves, né, que é o flat design, as plataformas aleatórias e coloquei o controle do Xbox aqui para mim jogar de forma mais fácil, né? Pode ver que algumas gerações são meio burrinhas, né? Mas até eles aprenderem, até pegar o jeito, né? E é isso. No vídeo de hoje a gente vai começar a desenvolver o algoritmo de inteligência artificial, né? Conforme você for jogando aqui, eles vão ficando muito melhores aí, tá? Eu já joguei até umas 60 gerações aqui. Eu tive que reiniciar as gerações porque eu modifiquei mais o código, né? Dei uma melhorada aqui. Então, quando chegar nos 40 aí, na 40ª geração, eles vão estar bem melhor. Vão estar me derrotando toda hora. Aqui já tá meio difícil, né? Mas é isso. Vamos lá, vamos começar o nosso algoritmo de inteligência artificial. E vamos iniciar aqui uma nova pastinha, vídeo 7. Vai ter o arquivo principal nosso aqui, vai ser ia.py. Como que funciona a inteligência artificial? Ela tem 3 camadas. Ela tem uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. A camada de entrada é tudo que o inimigo precisa reconhecer ali no cenário, né? Ele precisa reconhecer a posição X e Y do personagem, a posição X e Y da bala, a direção da bala, né? E as posições das plataformas, as posições e tamanhos das plataformas, né? Então, essas são as camadas de entrada. A camada oculta é tudo aquilo que vai processar, né? Através das camadas de entrada, vai processar e vai gerar as camadas de saída, que é as ações do inimigo, né? Ele precisa ir para a esquerda, precisa ir para a direita, precisa pular e precisa tirar, né? São essas as camadas de saída. Então é isso, vamos começar nosso algoritmo aqui. A gente vai utilizar essa biblioteca NumPy, que ela é muito utilizada aí no ramo da IA para fazer cálculos, né? Utilizar as redes neurais, né? Fazer os cálculos para aprendizagem, né? Estatísticas, várias coisas aí. Né? Vamos iniciar nossa classe aqui, ó. IA. Ela vai ter o init dela, né? A gente vai iniciar os valores nela. Então, vamos começar iniciando aqui, ó, o input size, tamanho da camada de entrada, que vai ser 5, né? 5 vai ser assim, vai ser o player. Bom, vamos colocar assim, ó, camada de entrada. Aí vai ser player X, o player Y, o bullet X, o bullet Y, né, a posição da bala, e bullet direction, que é a direção da bala. Então são 5 camadas, né? Posição X do player, posição Y do player, a posição da bala X, posição da bala Y e a direção, né? Vamos fazer a camada oculta. A gente chama de camada oculta, mas podemos chamar também de neurônio, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho, uma colinha, uma hidden size, camada oculta. Vamos colocar 32, que foi um número que eu achei aqui que ficou bem legal. Esse número tem como
modificar aí conforme você pode ir fazendo testes, né, com outros números, mas esse é um número que eu achei aqui que ficou bem legal para o aprendizado da máquina, né? Então são os neurônios na camada oculta. Tá, e aí vamos colocar aqui o self.output, que é a camada de saída, né? Size. E vai ser os movimentos do inimigo, né? Vão ser 4 ações, né? Vou colocar aqui camada de saída. Vai ser esquerda, direita, vai pular e vai atirar. Então são essas quatro variáveis que vai ter na camada de saída, né? Beleza. Para o inimigo aprender, ele precisa de uma variável que chama fitness, né? A gente coloca o nome de fitness, que é justamente a pontuação que ele vai receber durante a jornada aqui que ele vai aprender, né? Se, por exemplo, ele acertar um tiro em mim, ele ganha uma pontuação. Se eu acertar um tiro nele, ele perde uma pontuação. Se ele me matar, ele ganha uma pontuação maior, né? E se eu matar ele, ele perde uma pontuação maior. Então, baseado nesse fitness, é que vai ter o aprendizado ali do nosso inimigo, né? Ele vai sempre receber essa pontuação para saber se ele está indo bem ou não, né? Vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é a avaliação da performance da IA. Beleza, a gente vai ter que adicionar as plataformas. Então vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que no máximo o número de plataformas vai ser 10, né? Se você quiser colocar mais aí, pode colocar, né? Levando em consideração que vai ter que editar certinho o código aqui depois para funcionar corretamente, né? Então, a gente vai ter que adicionar essas camadas de entrada aqui também na nossa camada aqui, né? Nessa camada de entrada aqui, ó. Então, a gente vai somar essa quantidade aqui, né? Self.max num platforms. Vamos colocar assim, ó, vezes 3. Por quê? Porque vai ser a posição X da plataforma, a posição Y da plataforma e o tamanho da plataforma. Então são três variáveis a mais aí. Então a gente multiplica aí por 3 e soma com 5 ali, que vai dar a quantidade total das camadas de entrada, né? E agora a gente vai fazer... Vamos colocar aqui, ó, o genoma. O genoma... Vou colocar aqui primeiro. Genome none é igual none. Vamos iniciar ele como nada, né? Como vazio. O genoma é basicamente o cérebro do negócio aqui. Ele é um cérebro em forma de números, né? Vamos dizer assim. Ele define como que a IA vai processar esses inputs, né? Da posição do jogador, das balas, das plataformas, né? Para poder tomar as decisões, né? Então ele vai ter os pesos ali, né? Basicamente são como que funciona os neurônios, né? Vamos colocar assim, ó. Se o genoma já tiver iniciado, então o self-genome vai ser igual o próprio genoma que está ali, né? Se ele estiver recebendo algum valor. Se não, a gente vai criar um do zero, né? Criar pesos aleatórios para a rede neural. Tá, vai ser dessa forma assim, ó. Vamos criar uma coisa meio aleatória aqui. E conforme ele vai evoluindo, né, esses genomas eles vão dando uns pesos
correspondentes, né? Os pesos que vai ter que ser ele mesmo, né? A gente começa com aleatório e depois ele vai ajustando conforme vai aprendendo. Então, random, né? Aleatório. E a gente vai colocar aqui self, ponto. Vamos colocar o input size, o hidden size, né? Os pesos da camada de entrada para a camada oculta. Aqui, nesse segundo, vamos colocar assim, ó. Vai ser um range entre 1 e a camada de saída. Esse próximo, vamos colocar range. Vai ser o hidden size com output size, né? Peso da camada oculta para pegar uma colinha aqui. Esses são da camada oculta. E esses são da camada oculta para a camada de saída, né? Faltou uma vírgula aqui. Beleza, mais uma vírgula aqui que vamos colocar 4 genomas, né? Vamos lá, vamos colocar aqui np.random .range 1 self.output size, que são os pesos da camada de saída, né? Beleza, tá pronto essa parte. A gente já iniciou os valores da nossa IA, né? São os valores iniciais da nossa IA. E aqui a gente vai começar a fazer as funções, né? Eu vou fazer a primeira função aqui, que ele vai ser choose action. Ele vai escolher uma ação, né? Aqui vai ser o coração da nossa IA, onde ele vai escolher a ação para o nosso inimigo. Player X, player Y, NMI, bullets e as platforms. Opa! Então é isso, a gente vai passar esses valores, player X, player Y, aqui a classe do inimigo inteira, né? Então ele vai ter a posição X, Y, né? Vai ter tudo. Aqui a classe das bullets inteira, também vai ter o X, o Y dela. Aqui também as platforms, que vai ter o X, o Y e o tamanho delas, né? Então, através desses dados de entrada aqui, ele vai definir qual que vai ser a saída, né? Então vamos lá. Aqui é basicamente o coração da nossa rede neural. Aqui é onde ele vai fazer a tomada de decisão para saber qual que é a melhor opção para o inimigo, né? Se ele vai precisar andar para a esquerda, para a direita, se ele vai pular ou se ele vai atirar, né? Então vamos começar colocando assim, ó, player relative x vai ser a posição relativa do nosso player, para ele saber onde que o player está, né? E a gente vai fazer a posição x e a posição y, né? Lembrando que o x a gente está puxando daqui do player, né? O y dali. E do NMI, como ele é uma classe, né? Um objeto aqui, a gente vai pegar as propriedades com o pontinho, né? Ponto x, ponto y. Então é isso. Aqui vai estar a posição relativa, né? O cálculo para saber qual distância que o player está do inimigo, né? Agora a gente vai calcular a posição da bala mais próxima, né? A bala mais próxima do inimigo. Relative x. Vamos começar com 0. Relative y. Começa com 0 também.
closest bullet direction, tá? Isso aqui é para direção que a bala vai estar indo, né? Vamos colocar -1 inicial, porque vai ser assim, ó. O -1 vai ser nenhum. O 0 vai ser para a esquerda. E o 1 vai ser para a direita. Então, se tiver com -1, não tem posição, né? Não está indo para nenhum lugar. Se tiver 0, vai para a esquerda. A bala está indo para a esquerda. Se tiver 1, vai para a direita. E a gente vai iniciar uma variável aqui. Vai chamar assim, min distance bullet. Ela vai ser um flutuante, né? Um float. Dessa forma aqui, tá? A gente vai colocar um valor flutuante ali mais para frente, né? Vamos puxar agora, ó. Vamos percorrer todas as balas que estão existentes ali, ó, no jogo. Para bullet em bullets, né? Ou seja, a gente está percorrendo todas as balas, né? Se not bullet from enemy, se não for do inimigo, né? Se for o tiro do player, aí a gente vai calcular a distância mais próxima, né? Vamos pegar assim, ó, nmi.x menos bullet x. Vamos elevar a segunda ao quadrado, né? Elevar ao quadrado. Eu só estou copiando essa parte aqui, tá? Pode fazer assim, que é sem erro. Mas a gente está basicamente calculando qual que é a bala mais próxima para a gente pegar as posições dela, né? Então, ó, se essa distância for menor que a mínima distância da bala, aqui esse inf aqui, ó, é infinite, né? Ou seja, ele vai pegar um valor infinito e vai colocar aqui dentro, vai colocar na mínima distância. Aí, como a distância aqui vai ser sempre menor que infinito, né? A gente vai estar sempre pegando a bala que está mais próxima, né? Então, se a distância for menor que o infinito, menor que a distância mínima, né? Aí aqui a gente começa a definir as distâncias, né? Distance bullet igual a distance, né? Ou seja, ele vai... A primeira bala que ele vai pegar aqui, com certeza vai ser menor que infinito, né? Ele já vai colocar nessa variável min, né? E aí ele vai percorrer a próxima bala, vai ver se ela está mais próxima ou não, vai percorrer a outra, e assim vai indo, né? Até achar qual que é a bala que tem a menor distância, né? E aí a gente vai definir os closest, né? Closest bullet relative x. É exatamente o que sugeriu aqui, né? Closest bullet relative x é igual bullet na posição x menos o n mais x. Tá certinho. Mesma coisa no y, né? A gente vai pegar a posição da bala no y. E o direction, né? Vai ser exatamente isso, né? Closed bullet direction é igual a 1. Se a direção for igual à direita, então vai ser 0, né? Aqui para definir se está indo para a esquerda ou para a direita, e aqui a posição x e y. Fácil. Beleza, a gente pegou agora as posições das balas, né?
Então vamos pegar agora a posição das plataformas. Vou colocar assim, ó, sorted platforms. Também vou usar a colinha aqui de novo. Lambda. São os parâmetros que eu tenho que passar aqui para o NumPy, né? Raiz quadrada, squirt. É só copiar que vai sem erro, tá? Tem muita coisa aqui que eu teria que entender bem mais a fundo para poder explicar de forma mais objetiva, né? Mas estou fazendo conforme a colinha que eu tenho aqui. Tá, raiz quadrada de n menos p da plataforma, né? Ele vai colocar tipo ele vai pegar todas as plataformas, vai colocar na variável p, né? Variável p é platform. E aí ele vai calcular a distância do inimigo com a plataforma, né? Mesma coisa que a gente fez aqui, né? Então tá. Vamos agora percorrer as plataformas, né? Vai ser assim, ó, platform inputs. Vamos colocar para iniciar um novo array aqui, que a gente vai percorrer elas e vamos colocar ali no array, né? For i in range min, a quantidade de plataformas escolhidas, sorted platforms. Na verdade, esse sorted aí é para pegar as plataformas mais próximas, né? Ponto max num platforms tá. Eu vou colocar exatamente como tá ali. Beleza, aí vamos começar vamos colocar uma variável platform. Ela vai receber justamente a plataforma atual, né? Sorted platform na posição i, né? Ou seja, a plataforma atual do loop aqui. E aí, a gente vai definir as entradas. Vai ser assim, ó, platform input ponto extend, que a gente vai adicionar ali no nosso array aqui de plataformas, né? Nesse array aqui. E esse extend vai ter um array aqui que vai receber a posição x em relação ao inimigo, a plataforma y em relação ao inimigo e o tamanho dela, né? A gente precisa do x, do y e do tamanho da plataforma para saber, para o inimigo saber onde que ele vai ter que pular ali, né? E aí agora a gente vai fazer a camada de entrada. E a gente vai colocar todos os inputs que a gente precisa. Vai ser o player relative x, o y, a posição x da bala, a posição y da bala e a direção da bala, né? E aí a gente vai adicionar as posições das plataformas junto com esse input, né? Vai colocar dentro desse input aqui, a gente vai adicionar as platforms inputs.
Então pronto, a gente já fez todos os inputs aqui, né? Vai ser basicamente a nossa camada de entrada. Vou colocar assim, deixa eu comentar aqui para melhorar, né? Monta o vetor de entradas para a rede neural. E aqui ele estende, aqui a gente monta a entrada com a posição do player X, player Y, a posição da bala e a direção da bala, e a gente adiciona também as plataformas, né, dentro desses inputs. E aí agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos preencher com 0 quando não tiver plataforma, né? Eu coloquei de forma aleatória, então pode ser que apareça de 3 a 10 plataformas. Então, se não existir, né, a gente vai preencher com 0. E assim não precisa passar nenhum número para a rede não ter que aprender nada, né? E beleza, vamos fazer o cálculo matricial agora. Não nós, né? O NumPy vai fazer. E aí ele faz esse cálculo dessa forma aqui. Ele vai virar um array 2D aqui. Uma multiplicação matricial para poder converter aqui certinho, né? Vou colocar aqui, ó, converte para matriz 2D, beleza. Porque assim ele vai fazer com que a rede neural aprenda, né? Então vamos criar aqui agora a propagação da rede neural, né? Que são as camadas ocultas, né? Hidden layer input é igual a np.dot. Vou colocar o número de inputs e aí os genomas, né? Self. Ponto. O primeiro genoma, que é na posição 0. E vamos somar com o segundo genoma. Posição. E aqui é uma camada de entrada para camada oculta, né? Hidden layer output vai ser a saída. Self. Ponto. Agora a gente vai precisar criar uma função. Vou dar o nome dela de... que é o nome que está sugerindo ali, né? Vou colocar o nome dela de Relu. O que ela vai fazer? Ela vai trazer return np.máximo, o máximo entre 0 e x. Ou seja, se o x for negativo, vai trazer 0. Agora, se o x for positivo, aí vai trazer o x, né? Então, essa função serve para isso, né? Trazer os valores positivo, né? Positivo. Tá, vamos voltar aqui agora. Vamos colocar ela aqui, hello hidden layer. Então aqui vai ser uma ativação dessa hello aqui, né? Que é uma camada oculta que ele vai precisar para computar esses dados, né? Output layer com o input np.dot vai ser a camada oculta, hidden layer output com o genoma, o terceiro genoma, né? No caso é o
na posição 2, mais o nosso último genoma, o quarto genoma, né, na posição 3. Então, genomas aqui, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, né? São esses genomas aqui. Eles vão ser modificados aqui conforme vai aprendendo, né? E aqui, ó, as ações que o inimigo vai ter que tomar. Vou colocar assim, actions raw, né? Porque tá cru aqui ainda, né? Raw significado é cru. E a gente vai ter que colocar uma sigmoid. O que é uma sigmoid? Já vou fazer ela aqui. Output. Ativação da sigmoid. A gente vai ter que criar a sigmoid aqui também. A sigmoid é uma saída binária, né? Sigmoid. E aí ela vai trazer 0 ou 1, né? Função sigmoid. Isso, exatamente isso, né? Ela vai trazer 0 ou 1, né? Vai trazer binário. 0 para nenhuma ação, 1 para ação, né? E tá basicamente pronta a nossa camada oculta aqui. E a gente vai precisar agora definir as ações, né? Aqui está cru, então vamos colocar aqui, ó, actions é igual. Aí agora vamos colocar todos os movimentos, né? Move left para mover para a esquerda. Esse actions raw na posição 0 e na posição 0. É uma matriz 2D, né? O move right 0 e 1. O jump 0 e 2. E o shoot 0 e 3. Então essas são as ações. Conforme o que vier aqui, no valor aqui, se for maior que 0.5, ele vai mover para a esquerda. Se for maior que 0.5 aqui, ele vai mover para a direita, né? Mesma coisa para o pulo e para os tiros. Return actions. Então aqui ele vai retornar todas as ações, né? Se ele, por exemplo, precisar mover para a direita e pular ao mesmo tempo, né? Ele vai estar trazendo tudo de uma vez só. Se ele precisar pular e atirar, vai trazer também tudo de uma vez só. É por isso que a gente retorna o array todo aqui de actions. Então é isso. No vídeo de hoje a gente vai parar por aqui, né? O que eu passei aqui? O início da nossa IA, né? A gente construiu aqui a quantidade de camadas de entrada, a quantidade de camadas ocultas, os neurônios, a quantidade de camadas de saída. O fitness a gente ainda vai utilizar, talvez no próximo vídeo, né? Os genomas, né? Que é basicamente o cérebro do negócio aqui. A gente definiu uns valores aleatórios para eles, né? Uns pesos aleatórios. O Hello que só traz valores positivos, né? Se o x for negativo, ele vai trazer 0. A sigmoid que traz ou 0 ou 1, né? Traz um dado binário. O choose action, que é justamente para escolher a ação que o inimigo vai tomar, né? E aqui todo o cálculo para saber as ações que ele vai tomar, né? Então a gente pegou a posição do player, a posição da bala, né? Aqui a gente percorreu todas as balas e pegou qual a bala mais próxima, né? As plataformas, a gente pegou as plataformas mais próximas e percorreu elas aqui, né, para adicionar elas nos inputs aqui também, né, na camada de entrada. Aqui as camadas de entrada junto com as camadas das plataformas, né. Primeiro eu defini as camadas de entradas, depois eu adicionei as camadas das plataformas, né, o X, o Y e o tamanho delas.
Preenchemos com 0, onde não existe, né? Por exemplo, se tiver 3 plataformas ali, ainda vai sobrar 7, né? Então, a gente vai preencher tudo com 0, né? Para não ter nenhum problema, nenhum BO aí na hora do aprendizado, né? E a gente converteu esses inputs para uma matriz 2D, que ele precisa fazer uns cálculos matricial ali, né? Aqui as camadas ocultas, como que faz as ativações delas, né? Aqui é o Actions Raw, que é onde vai receber uma matriz 2D aí das ações que deve tomar, né? E aqui as ações por fim. Mover para a esquerda, mover para a direita, pular ou atirar. Né? Se a ação for maior que meio, né? Aí ele vai mover para esquerda nesse caso. Mesma coisa para os outros, né? Se for sempre maior que meio aqui, vai mover para a direita, vai pular e vai atirar. Então é isso. De hoje já tem bastante informação aí. E no próximo vídeo eu vou passar muito mais coisas aí também, né? Bastante coisinha aí pra gente ir aprendendo, tá? Só usar o copia e cola aí, pratiquem, se possível, para poder fixar isso um pouco na cabeça, né? Tive que praticar várias vezes aqui para poder gravar o vídeo, para mim conseguir explicar pelo menos parte do que eu consegui explicar, né? E é isso, aí no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a essa classe IA.py. Beleza, galera? Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Realmente deu um trabalhinho fazer isso, né? Porque eu tive que entender várias coisas aqui para explicar da melhor forma possível aí para vocês. E voltamos aí no próximo vídeo com muito mais coisas aí para vocês. Beleza? Valeu, galera!